Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Tava rolando esses dias no Instagram uma brincadeira assim, 10 livros pra conhecer você. E eu roubei, não consegui responder e tal, mas depois eu fiquei pensando sobre esses livros que ficam na gente e que significa muito pra gente de uma maneira que parece que a gente que teria escrito esse livro se fosse possível. E eu falei assim, quer saber, eu vou gravar um vídeo contando todos esses livros que representam muito pra mim, porque fica como uma dica pra vocês e é uma forma de vocês me conhecerem melhor. E eu pensei assim, quais são as histórias que ficam, né, pra gente contar pra sempre. Eu escolhi 10, mas tem um que eu coloquei extra como menção honrosa. Não vou desenvolver muito falando sobre eles, mas eu vou deixar a listinha aqui embaixo na descrição. Se tiver vídeo, eu vou deixar o link dos vídeos. Vou deixar link para compra se alguém se interessar. Enfim, todas essas coisas. Aproveito para dizer que tem meu podcast novo, Segredo de Liquidificador. Espero que você esteja escutando. Se não, agradeço muito se você for lá escutar e me dizer o que acha, o que achou. Os links sempre são todos aqui na descrição. Tem também o projeto do Apoia-se, que é o meu financiamento recorrente do canal para apoiar a produção de conteúdo. Então vamos aos livros. Não tem sequência, não tem ordem. Eu vou puxando aqui o que eu empilhei aqui do lado. O primeiro que eu vou falar é esse livro aqui do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Aliás, do Milan Kundera, eu acho que eu só gosto desse livro mesmo, porque outras coisas que eu li dele não me entusiasmaram. Me marcou demais quando eu li. E aqui tem uma das personagens que eu mais amo da literatura, que é a Sabina, porque ela é tudo que eu gostaria de ser, sabe? Ela tem um espírito leve e ao mesmo tempo empoderado, que eu queria muito ter esse espírito, assim. Talvez eu tenha um pouco, mas ainda preciso aprimorar algumas coisas. E o começo desse livro aqui, ele é muito maravilhoso. O eterno retorno é uma ideia misteriosa e com ela Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? O mito do eterno retorno afirma, por negação, que a vida que desaparece de uma vez por todas, que não volta mais, é semelhante a uma sombra, não tem peso, está morta por antecipação. E por mais atroz, mais bela, mais esplêndida que seja, essa atrocidade, essa beleza, esse esplendor não tem o menor sentido. E aqui a gente vai acompanhar a história de dois casais ao longo de um período de guerra. Vai se discutir muito sobre essa questão da leveza e do peso desses personagens na vida. E é um livro bastante filosófico, né? Um romance filosófico que eu gosto muito, bastante existencialista. Tem tudo a ver comigo. O segundo livro que eu escolhi, que tem tudo a ver comigo, que diz muito a meu respeito, é o Mutações, da Liv Ullmann, que é um diário da Liv Ullmann, que é uma atriz que eu gosto profundamente, é uma das minhas atrizes preferidas. Eu acho que eu assisti quase tudo que ela fez, não vi tudo, mas eu ainda vou chegar lá. E eu gosto muito da forma como a Liv Ullmann escreve, é que ela vai falar muito da vida dela como atriz, das coisas pessoais também, porque eu gosto bastante de coisas biográficas, então esse livrinho aqui, ele sempre tá comigo, eu sempre abro, folheio, releio coisas, assim, tá sempre aqui pertinho, sabe? E ela foi a esposa do Bergman, né, por um tempo, e tem muitos filmes que ela fez em parceria com ele. Então, se você não conhece essa mulher maravilhosa, conheça. Ela até ganhou um prêmio da Academia, um prêmio honorário, tal. Acho que foi ano passado, não sei. Maravilhosa, maravilhosa. Eu escolhi um livro para representar a autora. Esse aqui é um dos meus preferidos, mas eu gosto de uma maneira geral de tudo que ela escreve. É a Natália Borges Polesso. E esse aqui é o livro Amora, que é um livro de contos. Eu já falei muito sobre a Natália aqui no canal, tem entrevista com ela por aqui, é uma pessoa muito querida. Eu gosto muito, 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 muito do último conto. Eu gosto muito de todos os contos, mas se eu for recomendar para vocês um conto desse livro que mexeu comigo, é o último, que chama Profanação. Eu até fiz várias marcações já nesse texto, porque eu tenho vontade de fazer alguma coisa com ele e um dia eu converso
com a Natália sobre isso. Mas enfim, esse livro aqui é um livro maravilhoso que vai falar sobre diversas realidades de diversas mulheres de uma maneira geral, né? São relações de mulheres lésbicas em todas as suas possibilidades, sabe? Tem história de criança, de adolescente, de idosos, histórias que têm finais felizes, enfim, tem de tudo aqui. E a Natália escreve de uma forma brilhante e ela tem muita inspiração em música para escrever, tem um universo musical que permeia as obras dela, que me encanta. Então vale muito a pena conhecer a Natália. Esse vídeo não seria meu se eu não falasse da maravilhosa Clarice Lispector, porque eu acho que ela é a autora que me fez ser apaixonada por literatura, sem sombra de dúvidas. E aí eu escolhi duas obras que representam muito a pessoa que eu sou, que faz muito sentido pra minha vida, enfim. Não vou ficar falando toda hora a mesma coisa, né? O primeiro é o Água Viva, que é um romance de 73, se eu não me engano. E aqui é um livro que é difícil falar sobre o que ele é, mas é uma profusão de ideias, como tudo que a Clarice faz, que vai abrindo uma janela, que abre outra janela, que abre outra janela, mas aqui eu acho que ela vai até as últimas consequências disso. E esse livro aqui foi inspiração para eu escrever a minha peça Que Deus Venha, uma carta de aniversário para Clarice Lispector, que muitos de vocês assistiram essa peça virtual. E esse final de ano eu vou fazer de novo no aniversário da Clarice. Aguardem. O livro que é responsável por eu ter adentrado nesse universo de Clarice com os meus 13 anos, assim, que foi paixão à primeira vista. Embora lá com meus 13 anos possivelmente eu não tenha entendido nada, vezes nada de Clarice, né? Eu gostei, mas entender mesmo, até hoje eu não sei se eu entendo, sabe? Mas toca aqui no meu coração em algum lugar muito especial. A Descoberta do Mundo. Aqui é uma reunião de várias crônicas que ela escrevia para jornais de diversos anos, e eu fiquei muito feliz de conseguir esse livro, porque eu tinha uma versão dele que era a primeira edição, né, com essa mesma capa, tudo igualzinho, só que ele sumiu da minha casa. Aí eu consegui comprar ele na estante virtual com essa mesma capa, que eu acho ela muito bonita, né? Eu acho ela muito bonita, ela é muito mais bonita do que essas versões que tem hoje em dia da Rocco, sei lá, eu nem curto muito essas versões da Rocco, se bem que eu acho que tudo isso, no final das contas, acaba sendo uma grande bobagem, né? Que o que importa é o conteúdo, não é a capa, não é como ele vem. Eu leio o livro em qualquer lugar, gente. Se me derem em vários pedaços de papel, de pão, escrito um livro, eu vou ler. O que importa é o conteúdo, né? Um outro autor que é de fundamental importância na minha vida e que conversa muito comigo é Fernando Pessoa, e como ele tem uma obra muito vasta, é impossível falar de um livro, mas eu escolhi um para representar o todo, que é o livro do Desassossego. Esse livro aqui é do heterônimo Bernardo Soares e eu considero esse livro um livro para a vida toda. Eu vou falar para vocês que eu nunca li esse livro inteiro de cabo a rabo, eu leio trechos, fragmentos, abro numa página e leio, porque ele é muito denso e enorme, né? Ele tem 500 e poucas páginas nessa edição de bolso aqui, que eu adoro porque é facinho de estar comigo em qualquer lugar. E eu acabo voltando sempre nas mesmas partes, às vezes eu leio uma coisa nova, mas enfim, é um livro que eu deixo pertinho para sempre que eu quiser ler alguma coisa do Fernando Pessoa para me inspirar, eu leio Fernando Pessoa. Não é novidade para ninguém que eu sou apaixonada por poesia e uma das minhas poetas contemporâneas preferidas é a Ana Martins Marques, mas o livro mais perfeito do mundo para mim de poesia contemporânea é o Livro das Semelhanças. Eu já li esse livro inúmeras vezes, sempre volto a ele. Eu tinha ele no Kindle, mas eu precisei comprar o físico, porque acho que poesia é o único tipo de livro que eu faço questão de ter, porque eu gosto de pegar e tá comigo, né, e ler em voz alta, e grifar, enfim. Tem algumas coisas sobre ele aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição. Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados. Foi o primeiro livro do Caio que eu li inteiro, porque antes eu só lia coisas soltas dele. Aliás, eu tô fazendo uma pesquisa infinita sobre a vida do Caio Fernando Abreu, tô lendo a biografia dele, tô lendo as cartas que ele escreveu, porque em breve vai ter um vídeo de 50 fatos sobre ele aqui no canal. Se eu pudesse recomendar um conto desse livro que tem tudo a ver comigo, seria o conto O Dia que Júpiter Encontrou Saturno. E ele até coloca aqui uma epígrafe, que é um trechinho de uma música do Caetano Veloso, que é a música Gente. Gente, espelho de estrelas, reflexo de esplendor. E eu amo essa música de paixão do Caetano. Aliás, esse livro aqui do
Morangos Mofados, do Caio, ele dedica a algumas pessoas. Ele dedica pro John Lennon, peraí, deixa eu confirmar. Ele dedica a memória do John Lennon, a Elis Regina, mais alguns outros amigos dele que estavam mortos na época e aos amigos vivos que ele coloca aqui. E um deles é o Caetano Veloso. O Dia que Júpiter Encontrou Saturno é um curta-metragem. Eu gostaria muito de transformar num curta-metragem. Não sei se isso um dia vai acontecer, porque eu fico com muitas ideias, mas nem sempre eu consigo realizá-las, né? Mas Caio Fernando Abreu, gente, leiam esse homem. Aliás, a Natália Borges Polesso, que eu citei no começo, ela tem bastante influência do Caio. Tem muita coisa que eu leio dela que eu acho que é muito parecida com Caio Fernando Abreu. É a minha percepção. Eu quero falar de um livro que não tá aqui, mas que é a minha peça preferida de teatro da vida. Se eu tivesse que escolher uma peça de teatro pra encenar, pra fazer como atriz, como diretora, enfim, qualquer coisa, eu escolheria essa peça, que chama-se A Gaivota, do Tchekov. Eu perdi esse livro. Acho que alguém me roubou esse livro, não sei, porque eu dou muitos livros, mas alguns, como esses que eu amo, eu não me desfaço deles. E eu jamais me desfazeria desse livro da Gaivota, do Tchekov. Mas eu sei que a Penguin lançou ano passado uma edição com 4 ou 3 peças do Tchekov. Tem ali as Três Irmãs, tem o Tio Vânia, tem a Gaivota. Vou pôr a capinha aqui no vídeo para vocês poderem saber qual é. E essa peça, gente, vai falar sobre uma trupe de atores e artistas, na verdade, né? Porque tem os atores e tem os escritores, né? E eu lembro que quando eu tava na época da escola, né, de artes cênicas, que eu escolhi fazer um desses personagens, que é a Nina, que é uma jovem atriz. É bastante insegura e, na verdade, ela quer a glória, sabe? Ela quer ser famosa. Enfim, aí ela vai passando por diversas coisas que vai fazendo com que ela reveja isso, né? E essa peça é maravilhosa, porque vai falar sobre o ofício dos artistas, né? Fala sobre atores, mas a gente pode expandir para o universo de qualquer artista, né? Então significa muito para mim. E mesmo para quem não é ator, não é artista, vale muito a pena a leitura, porque Tchekov foi um dos maiores dramaturgos, né, que a gente teve, e do realismo, né, maravilhoso. Eu gosto muito e recomendo. Um dos poetas que eu mais gosto da vida, sem ser de poesia contemporânea, né, que eu falei da Ana Martins Marques, falei aqui de Fernando Pessoa, tá ali no mesmo patamar que esses dois, para mim, é o Bertold Brecht. Mas o Bertold Brecht, ele é, além de ser poeta, ele era dramaturgo, ele foi um militante, ele fazia um teatro que me interessa muito como atriz, como artista. Esse livro aqui, o livro de poemas do Brecht, que eu já recomendei inúmeras vezes, ele tá na minha mesinha de cabeceira, porque esse livro aqui é muito precioso, gente. Você vai encontrar aqui não só muitas poesias do Bertold Brecht, como você vai encontrar aqui, ó, vou até ler para não falar bobagem. São 300 poemas em edição bilíngue, a gente tem aqui a versão em alemão e em português, né, ao lado. E tem fragmentos dos diários e anotações autobiográficas e 20 textos sobre poesia. Ele discorre aqui no final do livro sobre o que é escrever poesia, o que é a poesia. É interessantíssimo, é muito rico esse livro. Vale muito a pena para quem gosta de poesia, para quem gosta de dramaturgia, para quem estuda a história. É bárbaro esse livro. É da editora Perspectiva. Esse livro não é barato, mas também não é super caro, sabe? Então acho que é um baita investimento. Uma outra autora que eu poderia escolher a obra como um todo, né? Apesar que ela é uma autora de poucos livros ainda, de apenas 2, né? 2 romances, mas ela também publicou contos e outras coisas soltas. É a Aline Bay, mas eu escolho entre O Peso do Pássaro Morto e A Pequena Coreografia do Adeus, que vai contar a história da Júlia Terra, que é uma garotinha que a gente vai acompanhar desde da fase que ela é criança até a vida de jovem adulta. Eu já falei tantas vezes que eu não vou me estender falando sobre esse livro, mas a Júlia é a personagem que mais tem a ver comigo atualmente. Eu estou adaptando esse texto para o teatro e provavelmente muito breve eu vou estrear essa peça. Tô aprendendo balé para poder brincar com essa personagem aqui. E eu falei de 10 livros aqui, mas eu quero fazer uma menção honrosa. E eu tinha feito uma anotação aqui no começo, quais histórias que você vai lembrar, né? Que todos esses livros que eu comentei com vocês são histórias que eu lembro, são livros que sempre estão muito
pertinho de mim, que eu lembro com muito amor e vira e mexe eu folheio. Não é brincadeira não, eu sou bastante obsessiva quando eu gosto de um livro ou de um autor. Por isso que eu não leio tanto, porque eu volto muito para os mesmos livros, sabe? É lógico que aqui não estão todos os livros que eu amei na vida, existem... Nossa, eu poderia fazer várias partes desse vídeo, né? Mas não vai acontecer. E aí, quando eu falei esse negócio de quais histórias você vai lembrar, eu lembrei de um livro que eu não lembro da história dele, mas ele fez muito sentido pra mim no momento da minha vida, então eu trouxe aqui pra recomendar pra vocês. É meio bizarro, porque eu não lembro da história dele, mas eu sei que ele fez muito sentido pra mim. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, eu era bastante nova, eu devia ter 22 anos quando eu li, faz muito tempo. E eu acho que eu li ele até jovem demais, eu preciso pegar ele pra reler pra ver se ele faz ainda sentido. É esse aqui, A Idade da Razão, do Sartre. Eu li esse livro para montar minha primeira peça profissional depois que eu me formei. E aí eu tava vendo aqui as minhas anotações e as coisas que eu sublinhei. Aí eu sublinhei uma parte que tá escrito aqui, que tem tudo a ver com o que eu sou hoje. Assim, eu adorei essa parte que eu sublinhei. Estou aqui, saboreio-me, um gosto desconhecido de sangue e água ferruginosa. Meu gosto, eu sou o meu próprio gosto. Eu existo. Existir é isso. Beber-se a si próprio sem sede. Maravilhoso, né? E aí tem uma outra parte que ele fala assim: ser livre, ser a causa de si próprio, poder dizer, sou porque quero, ser o próprio começo. Eu lembro que tem alguma coisa de um cara que tem uma namorada ou uma esposa, não sei, ela tem que fazer um aborto, é uma história meio pesada, na real. Mas eu não lembro muito dos detalhes, entendeu? Pra contar pra vocês. Mas ele me fez muito sentido e agora quando eu folheei pra poder vir gravar o vídeo, eu peguei esses dois fragmentos que eu tinha grifado e falei, nossa, gostei dessas partes, vou reler, quem sabe. Não sei se é importante saber um pouco mais sobre mim, mas eu me apresentei agora através dos livros e eu gostaria de saber de vocês, se vocês tivessem que se apresentar a mim com os livros preferidos de vocês, quais seriam esses livros? Tá bom? Um beijo, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!